Meus queridos irmãos, de perto e de longe, estamos concluindo com esta celebração de Pentecostes o tempo da Páscoa. Há exatamente 50 dias nós celebramos a ressurreição de Jesus. Jesus que vence o pecado e a morte, ressuscita glorioso, sobe aos céus. Lembramos no domingo passado, na sua ascensão, e do céu envia o Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos em oração com a Santíssima Virgem Maria. Meus irmãos, Jesus não nos deixou órfãos. Ele mesmo disse: eu vou, mas vocês não ficarão abandonados. Quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo para que ele continue com vocês e recorde para vocês até o final do mundo tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que eu fiz. Portanto, meus irmãos, no dia de hoje, nós celebramos o nascimento da igreja, o início da missão dos discípulos de Jesus. Terminou o tempo de Jesus aqui na terra, agora é o tempo da igreja. E a palavra de Deus, que a igreja coloca para nossa reflexão neste domingo de Pentecostes, nos ajuda a viver este mistério. A primeira leitura, ou melhor, o Evangelho, nos fala de um Pentecostes, acontecido exatamente no dia da Páscoa. Os discípulos estavam reunidos a portas fechadas, com medo dos judeus, e de repente Jesus aparece e se coloca no meio deles. E disse para eles: a paz esteja convosco. Soprando sobre eles, lhes dá o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, esta é a igreja de Cristo, animada pelos apóstolos, mas tem Jesus no centro. Jesus se coloca no meio, não de lado. Jesus é o centro de toda a ação da igreja. E é Jesus quem nos dá a força, o Espírito Santo, para que a igreja, que começou ali com os apóstolos, e ao longo da história, esta igreja continua a missão de Jesus. A primeira leitura nos lembra o outro Pentecostes. Depois que Jesus subiu ao céu, deu uma ordem aos discípulos: vocês devem ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Antes, porém, permaneçam aqui em Jerusalém, em oração, até que vocês sejam revestidos da força do Espírito Santo, da graça.
E eles se reuniram no cenáculo de Jerusalém, durante 9 dias em oração com Maria Santíssima, no dia de Pentecostes. É bom que vocês saibam, meus irmãos, Pentecostes é uma festa do Antigo Testamento. Uma festa que lembrava, no primeiro momento, a colheita. Era uma sociedade agrícola, então em agradecimento a Deus, 50 dias depois da Páscoa que eles celebravam, que é a libertação da escravidão do Egito, eles celebravam esta festa de Pentecostes, a festa da colheita, de agradecimento a Deus da terra ter produzido os frutos. Depois, com o passar do tempo, esta festa passou a ser a lembrança da aliança. Isto é, do povo de Deus caminhando no deserto, e chega um momento em que lá no Monte Sinai, entre trovões, raios, terremotos, Deus dá para o povo a lei, a aliança, a lei dos 10 mandamentos, chamado aliança. E aquela festa no tempo de Jesus, a festa de Pentecostes, era exatamente a festa da aliança. A lembrança daquele acontecimento do Sinai. E os discípulos estão reunidos no cenáculo. Lá fora, uma multidão. Porque era uma grande festa em Jerusalém, esta festa de Pentecostes. E de repente, ali há um terremoto, treme as paredes, uma forte ventania, como aconteceu lá no Monte Sinai. Um forte vento, um sopro, e o Espírito Santo desce sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo. Significa que agora há uma nova e eterna aliança. Não mais a aliança antiga, lá do Monte Sinai, mas uma aliança em Cristo Jesus. Uma aliança nova, feita pela ação do Espírito Santo, que nos une a Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, e os Atos dos Apóstolos diz para nós que a partir daquele momento, aqueles homens tímidos, medrosos, agora revestidos pelo poder do Espírito Santo, começam a louvar a Deus, a cantar. Não podem ficar calados e medrosos. E as portas, ou a porta ali do cenáculo se abre. E eles saíram para pregar o Evangelho e nunca mais cessou de pregar o Evangelho. Começa por Jerusalém, onde Pedro faz um belo discurso e já há grandes conversões. Depois, este Evangelho vai sendo espalhado pelo mundo. Aquilo que Jesus tinha pedido, e de pregar o Evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, pela Samaria, pela Galileia
e até os confins da terra. E hoje o Evangelho é anunciado para todos os lados, todos os cantos. É claro que quando o Evangelho começou a ser pregado naquele tempo, começaram os inimigos a perseguir, a proibir que o Evangelho fosse pregado, como hoje. Mas em quantos lugares tem pessoas sendo presas, sendo processadas, porque estão pregando o Evangelho, porque estão celebrando a Eucaristia. Nós vamos naqueles países comunistas, na China, na Coreia do Norte, e outros países comunistas, nos países muçulmanos, é proibido pregar o Evangelho. É proibido. São processados e alguns até condenados à morte. Tem fiscais por todos os lados para impedir que a palavra de Deus se propague. Mas quem faz a ação é o Espírito Santo. Não somos nós, homens. É o Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, este Espírito de Deus foi dilatando o reino de Cristo pelo mundo inteiro. E diz o texto que ali em Jerusalém tinha gente de todos os cantos do mundo. Claro que é uma linguagem simbólica. Tinha pardos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, da Ásia, da Panfília, do Egito, de Cirene, cretenses, árabes, romanos, prosélitos, gente de todos os cantos, que falavam várias línguas. E quando os apóstolos pregavam ali em Jerusalém, todos entendiam como se estivesse falando na sua própria língua. É o Espírito Santo que une a variedade das línguas. É o Espírito Santo que faz com que Jesus seja acolhido e amado por todos. Meus irmãos, no primeiro Pentecostes que houve no dia da Páscoa, Jesus que sopra sobre os apóstolos. Jesus que anuncia o Evangelho e os envia a pregar o Evangelho para o mundo inteiro. O segundo Pentecostes que veio do céu mostra para nós que o Espírito Santo de Deus é aquele que une todos. É aquele que Deus envia para que nós estejamos não apenas unidos entre nós, mas estejamos unidos a Deus. Unidos a Deus. Por isso, no segundo Pentecostes, ele veio do céu. E agora o Espírito Santo que conduz a igreja, que nos conduz. O Espírito Santo que renova a face da terra. O Espírito Santo que age na igreja, que faz com que a palavra de Deus seja sempre uma palavra viva e atual. É o Espírito Santo que atualiza o Evangelho de Cristo para nós em cada momento da nossa história. É o Espírito Santo que faz acontecer os sacramentos. É o Espírito Santo, enfim, que anima a igreja, é a alma da igreja. Meus irmãos,
Pentecostes não é apenas um fato do passado, mas Pentecostes acontece todos os dias. E Pentecostes deve acontecer na nossa vida. Nós já tivemos o nosso Pentecostes. O primeiro Pentecoste no dia do nosso batismo, no dia do nosso crisma. Quando nós nos tornamos discípulos e missionários de Cristo. O Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós, nos fazendo verdadeiros discípulos de Cristo. E o Espírito Santo nos é derramado constantemente, porque Ele renova a face da terra do nosso coração, da nossa família. Por isso, neste dia de Pentecostes, nós queremos pedir a Jesus que derrame o seu Espírito Santo sobre esta face da terra. Quantos países, quantas nações neste momento, vivendo no medo, na angústia. Quantas pessoas chegando até ao suicídio, porque paira sobre a nossa terra um manto de morte. De morte. É só a gente ligar em alguns meios de comunicação, por exemplo, a Globo Lixo. Ali só fala de morte. Eles ficam felizes. Dizia outro dia, já chegamos a 1000 pessoas que morreram. Como se fosse uma vitória da Copa do Brasil, ganhando a Copa do Mundo. Uma alegria em anunciar que já chegamos a 1000. A não sei quantos mil, já ultrapassamos tantos países. Como se todo mundo morresse do coronavírus. Eu fico pensando, no dia que Deus livre guarda morrer alguém aqui em Rio Branco, como que toda a imprensa da região vai noticiar. Mas ninguém noticiou com ênfase. Não é? Por exemplo, nesta semana, que uma senhora foi assassinada pelo seu companheiro, não é? Aqui. Outros que estão morrendo aí de tantas maneiras. Isso não é importante, isso não é relevante. Mas o que importa é o coronavírus. É o coronavírus. Que o Espírito Santo nos ajude a não nos deixar enganar. Que o Espírito Santo não deixe que nós mergulhemos no medo, mas que tenhamos a esperança de que isto vai passar e vai passar agora, breve, e que não vai atingir ninguém na nossa casa. E se atingir, não haverá luto, porque Deus é fiel. Nós estamos rezando. E o Espírito Santo de Deus não vai permitir. Porque Jesus disse que pelo Espírito Santo Ele estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. E nós confiamos a nossa família, a nossa vida a Deus. A Deus. Não é porque nós usamos máscaras, não é porque joga água no pneu dos nossos carros, não é porque joga água na rua com produtos para isto, para aquilo, que vai resolver o nosso problema. Isso é preciso, é necessário. Tudo isto. Mas se Deus não estiver agindo, se o Espírito Santo não estiver agindo, tudo isto não serve para nada. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E nós confiamos a Deus. E que esta nuvem negra da morte que paira sobre nós possa ser rapidamente retirada.
e que nós possamos em breve viver alegre. E todos aqueles que estão aproveitando desta pandemia para se corromper e corromper os outros, que sejam, descobertos. E aqueles que estão se enriquecendo, espalhando terror, que estas pessoas recebam o verdadeiro salário. E Deus, que é fiel, não vai permitir que o mal supere o bem, que as trevas sufoquem a luz. Jamais. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,